A graça e a paz, crianças. Eu sou a Cirlei e hoje eu estou aqui para gravar para vocês esse vídeo falando a primeira parte dessa história maravilhosa que nós vamos ouvir durante esse período. Eu vou falar sobre quando Deus manda um anjo anunciar o nascimento de Jesus. E para iniciar, eu quero ler com vocês um versículo que está lá na Palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, que fala assim: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora eu quero que vocês repitam comigo esse versículo, para que a gente possa memorizar e que a palavra entre no fundo do nosso coração. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o que está dizendo nessa palavra? Que Deus mandaria o seu filho para essa terra para salvar o povo dos seus pecados. E Jesus foi o maior presente que Deus nos deu. Todos nós gostamos de receber presentes, não é mesmo? E quando nós recebemos ou damos um presente, é uma demonstração de amor, de carinho, de gratidão. Então, quando nós recebemos esse presente de Deus, nós precisamos olhar para ele com muito amor e com muita alegria e se sentir honrados por Deus ter mandado o seu filho para essa terra, um presente para o seu povo. Esse presente faz parte de uma promessa de Deus, que Deus fez essa promessa para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Quando eles pecaram e foram expulsos do paraíso, Deus prometeu um Salvador, um homem que viria à terra para salvar o povo do seu pecado, para destruir o mal que havia tirado Adão e Eva do paraíso. E essa promessa, esse presente, era Jesus. Deus é perfeito, ele faz todas as coisas em perfeita harmonia. Então, o povo passou muito tempo pensando como Deus mandaria esse Salvador ao mundo. E ele precisaria da ajuda de algumas pessoas. E essas pessoas escolhidas foram Maria e José, elas que cuidariam de Jesus aqui na terra. Mas como Maria ia saber dessa notícia maravilhosa que ela seria mãe de Jesus? Deus usou um anjo, o anjo Gabriel. Maria era uma mulher que sabia das promessas de Deus, era muito obediente a Deus. E um dia o anjo Gabriel chegou até ela e ela ficou muito assustada, porque qualquer pessoa que recebesse uma visita inesperada de uma pessoa estranha também se assustaria. Mas ele falou que era para ela se acalmar, que ela era muito especial diante de Deus. E Maria então começou a ouvir aquele anjo, e ele disse para ela que ela tinha sido escolhida para ser a mãe de Jesus. Ela não entendia nada naquele momento. Como ela seria mãe? Ela não era casada ainda, ela era apenas noiva de José. Então o anjo continuou explicando para ela que Deus faria um milagre na vida dela, que o filho seria gerado na barriga dela através do Espírito Santo de Deus. E ela começou a ficar mais confiante. Para que ela entendesse melhor que Deus faz o impossível e que ela ficasse mais calma, o anjo contou uma outra boa notícia para ela. Isabel era prima de Maria e ela não podia ter filhos. E o anjo contou para Maria que Isabel estava grávida também e que Deus já tinha feito esse milagre na vida da prima dela. Então, Maria teve certeza que Deus estava fazendo também um milagre na vida dela. Então, sabem o que Maria respondeu? Faça-se em mim segundo a sua palavra. Eis-me aqui a serva do Senhor. E o que ela queria dizer com isso? Deus, eu sou tua serva e você pode fazer esse milagre na minha vida. Eu aceito, eu estou pronta para fazer a sua vontade. Eu acredito no que o Senhor quer para mim. Depois disso, Maria foi visitar sua prima, que estava grávida. Chegando lá, Deus fez mais um milagre, porque Isabel ainda não sabia que Maria estava grávida. Mas quando ela ouviu a voz da prima dela chegando, o bebezinho que já estava na barriga dela se mexeu, se estremeceu dentro da sua barriga. E ela entendeu que Maria, que estava chegando, ia ser a mãe do Salvador. Então Isabel também conhecia essa promessa de Deus. Maria ficou um tempo lá na casa de Isabel, da prima dela, e depois voltou para sua casa. Chegando lá, foi conversar com José, que era o seu noivo e pretendia se casar com Maria. Ele também ficou muito assustado e não entendeu nada. Eu também não entenderia.
Mas quando Maria chegou e contou para ele que Deus havia feito uma promessa, ele ficou muito pensativo. Na noite que, depois dessa conversa, Deus mandou um anjo conversar com José, para que ele pudesse ter certeza que a notícia que Maria tinha dado para ele era o cumprimento daquela promessa de Deus. José também conhecia essa promessa, porque ele era um homem também que acreditava em Deus. Então, quando ele recebeu essa mensagem do anjo, ele entendeu que ele também era especial para Deus e que Deus tinha um propósito na vida dele e na vida de Maria. Então, ele casou-se com Maria e foram os pais de Jesus aqui na terra. José, talvez naquele momento, pensou que esse seria o maior desafio, mas muitas coisas viriam pela frente. Eles acompanharam o crescimento e a vida de Jesus. E como vocês já ouviram falar, Jesus nasceu como um bebezinho, como todos nós, cresceu e depois ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Durante a vida dele, ele foi uma pessoa muito santa, ele não tinha pecados, ele não fazia nada de errado, ele obedecia os seus pais. Tudo o que ele fazia era obedecer à vontade do Pai dele que estava no céu, que era Deus. Jesus é o nosso Salvador. Quando Deus fez aquela promessa lá no Jardim do Éden, ele prometeu que mandaria alguém que nos livraria do pecado. E foi isso que Cristo fez. Nos livrou do pecado morrendo naquela cruz. E por isso ele é chamado do nosso Salvador. Mas para que ele seja o nosso Salvador, ele precisa também ser o Senhor da nossa vida. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que nós fizermos tem que ser guiados pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Jesus. Então hoje nós precisamos pensar que tudo que fazemos tem que ser baseado na palavra de Deus, para que nós possamos ser pessoas corretas, salvas pelo amor de Cristo e que possamos morar com Ele um dia no céu, porque um dia Ele vai voltar para nos buscar. Então, nesse momento, eu quero convidar você que ainda não entregou o seu coraçãozinho para Jesus, que ainda não é guiado pela palavra de Deus, que ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, para que você faça essa oração comigo. Se você já tem Jesus no seu coração, pode repeti-la hoje e confirmar esse amor que você tem por Jesus. Vamos lá então? Feche os teus olhos, curve a sua cabeça em reverência ao Senhor e vamos orar. Querido Deus, nós entregamos esse momento nas tuas mãos e entregamos também o nosso coração. Nós cremos que o Senhor Jesus é a promessa que Deus fez ao seu povo, que viria nos libertar do pecado. Então, nesse momento, eu quero declarar que eu acredito que Jesus é o meu Salvador e quero declarar que eu quero que Ele dirija a minha vida, que Ele me ensine a viver como Ele viveu, para que eu possa ir com Ele para o céu um dia. Em nome de Jesus eu oro. Amém.